bonitos! Aqui quem fala é a Júlia e eu sou do canal A Matemaníaca. Hoje você está aqui no Boa Temática, no canal Blablalogia. Eu vim aqui fazer uma pergunta para vocês. Como você vê o mundo? Para aí o vídeo, uns segundinhos, pensa um pouquinho. Como você vê o mundo? Será que esse é o único jeito de ver, de reconhecer esse mundão todo aqui? Eu pergunto mais. Se você tivesse que descrever o mundo matematicamente, como você faria? Existia um matemático maravilhoso chamado Euclides. Ele viveu lá 300 anos antes de Cristo e eu conto para vocês que ele viveu pensando nessas perguntas. Ele contribuiu significativamente para a matemática e para a nossa sociedade, escrevendo uma coleção de livros chamado Os Elementos. Essa coleção de livros contém 13 deles. Olha só, esses 13 livros formalizando a geometria, a forma que ele via o mundo e principalmente como escrever isso formalmente nesta coleção. Eles são tão importantes que é reconhecido como um dos maiores e mais antigos livros didáticos desse nosso mundão aqui. Aí você fala, nossa, Ju, jura? E como é que você sabe disso? Esse é o livro que tem mais de 1000 edições, traduzidos para diversas línguas, e é o livro mais vendido depois da Bíblia. Louco, não é mesmo? E aí vai falar, caracas, Ju, e como é que ele fez isso lá antes de Cristo? Falou, tenho que formalizar essa tal da geometria. E esse livro também é reconhecido como um dos livros mais formais daquela época de geometria. Então ele começa dando 23 definições para iniciar esse livro. Vou dar alguns exemplos aqui dessas definições. Um ponto é o que não tem partes. Uma linha é um comprimento sem largura. As extremidades de uma linha são pontos. Enfim, ele discorre por 23 definições como essa, que seriam assim, coisas que a gente talvez pensasse, nossa, mas precisa definir isso? Precisa. Para começar de algum lugar, as coisas têm que estar bem estabelecidas, claras, para você continuar desenvolvendo mais matemáticas, e foi exatamente isso que Euclides fez. Logo, sim, sem titubear, sem introdução, pá, primeira página, definições. Depois disso, ele chama de axiomas algumas noções comuns e ele lista entre 5 delas. E aí ele parte para os chamados postulados. Os postulados, eles são nada mais nada menos do que nossos teoremas hoje. Por quê? Você tem lá toda a nossa base axiomática, as nossas verdades, e a partir dessas verdades a gente vai combinando elas tal, e vão descrevendo outras propriedades dentro da matemática. E ele vai lá, começa uma, começa outra, tal, até chegar no 5º postulado. O 5º postulado diz o seguinte: por um ponto P fora de uma linha reta R dada, pode-se traçar no plano determinado por P e R não mais que uma paralela a R. Isto é, temos uma reta, um pontinho aqui fora dela e passa apenas uma e somente uma reta que é paralela a esta. Sabe o que é louco desse postulado? Ele provou que passava uma, mas ele não provou que essa era única. E aí que começa o rolo todo. Por quê? Ele percebe esse erro. Ele fala, caracas, mas eu não consigo provar isso daqui, mas eu não posso parar. E ele continua desenvolvendo os postulados, e ele, percebendo que aquilo lá não estava tão bacana, ele evita ao máximo usar o 5º postulado para provar as coisas. Que homem, não é mesmo? Que matemático. E aí você se pergunta, beleza, Ju, qual que é esse mistério do 5º postulado? Estamos aí, depois de 2000 anos, vivendo este mistério, porque este postulado nunca foi provado. Essa honestidade tá aí no ar. E aí você vai falar, beleza, Ju, então eu vou tentar isso agora. Teve muita gente na vida que parou e ficou pensando sobre esse problema. E aí que eles chegaram na conclusão de talvez nem exista uma paralela, ou em outra hipótese como, por que única? Porque não poderiam passar 2, 3, 4, infinitas retas paralelas nesse ponto? E aí eu te pergunto, essa foi a visão de Euclides, mas será que todos nós olhamos o mundo como Euclides olhou? E aí todo mundo começou a se questionar e foi uma loucura e começaram a desenvolver outras geometrias. Sim, a gente chama de geometria euclidiana. É uma só das geometrias todas que existem por aí. Talvez a euclidiana descreva bem aqui, ó, esse zoomzinho que a gente vive, sabe?
Talvez se você fosse aí um gigante andando em cima de um planeta, será que euclidiano ainda seria a melhor geometria para você descrever a sua vida? Vamos supor que você vai começar a sua caminhada aqui, neste pontinho. E aí você vai reto, numa linha reta, até você cansar. E quando você chegar nesse ponto, você vai virar exatamente 90 graus. E vai caminhar nessa linha reta. E novamente, virar 90 graus. E caminhar por essa reta. E olha só que interessante. Depois de virar 3 ângulos de 90 graus, você estará no mesmo ponto. Qual a soma dos ângulos internos dessa trajetória que você acabou de percorrer? 180? Acho que não. Louco, não é mesmo? Porque se você estivesse aqui, nesse nosso mundo, vivendo nesse Zoom que a gente vive, você falaria pra mim: Ju, eu preciso virar 490 graus para poder chegar no ponto onde a gente está agora. Então é aí que a gente chega à conclusão de que retângulos são figuras puramente euclidianas. Outra geometria que a gente pode colocar aqui é uma geometria muito fofinha que é conhecida como a geometria do taxista, e a diferença dela para a geometria euclidiana está na definição de distância entre 2 pontos. É muito louco, vale a pena dar uma olhadinha aí nessa geometria, porque você vai ver, dá um spoiler aqui, círculos lá são quadrados. É muito bacaninha dar uma olhada nessas geometrias que são contraintuitivas nesse mundo Zoom que a gente vive aqui. E o louco é que se você for pesquisar isso, você vai descobrir outras geometrias diferentes dessas que eu falei aqui. Euclides viu de um jeito, Félix Klein viu de outro jeito, Bolear viu de outro jeito. E aí eu te pergunto, como você vê o nosso mundo? Deixa aqui nos comentários, deixa aquele seu like super bacaninhas. A matemática vai muito além de números e ela também vai além da exatidão. Beijo pra vocês e bons estudos!